Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas. Eu quero pedir que nesse momento ninguém converse, ninguém saia do seu lugar. Vamos meditar na palavra de Deus, amém, irmãos? Toda a reverência possível nesse momento. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5. Nós iremos ler a partir do verso 1. Quem trouxe Bíblia, diga amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ali ele, junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te o mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga amém. Queridos, quando a gente analisa o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, a gente entende algumas verdades. Antes que qualquer rede fosse lançada, antes que qualquer barco se afastasse da margem, antes mesmo que Simão Pedro tivesse consciência de que sua vida estava prestes a viver uma mudança, havia um cenário silencioso que o Dr. Lucas narra no capítulo 5, que carregava um peso espiritual muito grande. A pesca maravilhosa, como nós a conhecemos, ela não começa no barco, ela não começa no mar, ela começa com uma multidão faminta pela palavra que fluía de Jesus. Capítulo 5, versículo 1, o texto sagrado diz que uma multidão parava para ouvir ele. E é interessante esse texto, porque o texto no original dá a entender que a multidão estava apertando ele. A fome pela palavra que fluía de Jesus era tão grande que essa multidão chegava a apertar ele
para poder ouvi-lo. Havia ali, provavelmente, pessoas que carregavam histórias que refletiam nessa sede de Jesus. Quando a gente olha para o capítulo 5, o próprio capítulo 5 é o cenário de uma frustração. É o cenário de uma noite onde tudo deu errado. O cenário desse milagre aqui está contando a vida de pescadores que adentraram o lago, mas não conseguiram trazer nada do lago. Não trouxeram recurso nenhum para a sua casa. É uma noite frustrante para aqueles homens. Imagine Jesus dentro desse ambiente, alimentando uma multidão que estava sedenta dele. Não apenas dos milagres, mas das suas palavras. O que atraía aquela multidão não era apenas as maravilhas, Wellington, que Jesus fazia. Eram os milagres que vinha corroborado com as suas palavras. Eram as palavras que geravam vida. Eram palavras que iam no íntimo e descortinava histórias. Que entendia fraquezas, dores que ninguém entendia. Se tem uma coisa que Jesus sabia muito bem, era revelar o que havia lá dentro da alma das pessoas que se aproximavam dele. Por isso que o discurso de Jesus era tido, presbítero Roberto, não como um discurso vazio, mas como alguém que fala com autoridade. O discurso de Jesus mudava pessoas. E sabe o que é interessante? Olhe para cá. Dentro do capítulo 5, nós temos dois cenários. Nós temos uma multidão que pressiona para ouvir Jesus, e temos pescadores que terminam uma noite sem nenhum resultado. É entre esses dois mundos, a multidão que quer ouvir Jesus e pescadores frustrados. É sede espiritual e frustração. É entre esses mundos que Jesus se posiciona. E eu tenho certeza, escute isso, que todos nós que estamos aqui já passamos por alguma fase dessas duas fases que o capítulo 5 apresenta. Tem gente que está aqui que já viveu uma sede tão grande de Deus, que queria estar em todos os cultos, queria estar em todos os momentos com Deus, iniciava o seu dia na consagração, terminava o seu dia em uma vigília a noite toda. Era uma sede tão grande que em menos de 2 meses leu a palavra toda, colocava louvores e cantava 10, 15 hinos dentro de casa. Todo mundo já passou por esse momento de uma sede tão grande de Deus, que pensou que iria pegar os céus com as mãos. A gente se sente até poderoso nesse momento. A gente pensa que nada vai abalar a nossa fé, que a gente vai passar por todas as dificuldades. Mas olhe para cá. Nem só de grandes vitórias vive aquele que caminha com Jesus. Eu vou de novo. Nem só de grandes vitórias vive aquele que caminha com Jesus. Vai ter dia que você vai estar no outro lado. Você não vai estar no lado da multidão que tem sede e fome de Jesus. Você vai estar no lado dos pescadores que estão frustrados, que tentaram a noite inteira e não conseguiram nada.
Queridos, viver com Jesus não é viver no mundo fictício onde tudo parece que vai dar certo. Não. O que o texto diz é que tudo contribui para o bem daquele que nele crê. O que é que Paulo está falando? Até as tuas dores, até as tuas noites escuras, até as tuas provas mais profundas, contribui para o bem daquele que nele crê. Tem uma finalidade para essa noite escura. Você pode declarar para alguém? Declare para alguém, tem uma finalidade. Diga mais forte, tem uma finalidade para essa noite escura. Tem uma finalidade para esse processo que você está enfrentando. A grande questão é nós descobrirmos qual a finalidade do processo que nós estamos enfrentando. Porque tem processo nas nossas vidas que é para nos aproximar mais dele. Tem processo nas nossas vidas que é para nos manter de pé buscando a presença dele. Esses dias, olhe para cá, esses dias eu estava conversando com uma mãe. O seu filho estava doente. São doenças profundas que a medicina já deliberou que o processo final é a morte. Só que ela disse a mim, pastor, eu nunca orei tanto na minha vida. Eu nunca consagrei tanto na minha vida por causa desse processo que o meu filho está enfrentando. Eu estou me aproximando mais de Deus, pastor. Eu disse para ela, eu sei que é doloroso, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Tudo contribui para o bem daqueles que nele creem. Eu não sei agora, eu não sei quando, mas vai chegar um dia que Deus vai descortinar tudo e você vai dizer, ainda bem que eu passei por tudo isso. Ainda bem. Então você pode estar ou entre a multidão sedenta, ou entre os pescadores frustrados. Mas entenda, quando a gente abre o texto sagrado, abre a Bíblia, capítulo 5, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de... O local do milagre é identificado pelo Dr. Lucas. E por que isso é importante, pastor? O evangelista Lucas divide o ministério terreno de Jesus em 3 partes no seu livro. O ministério na Galileia, o ministério na Judeia e o ministério em Jerusalém. Jesus, no capítulo 5, ele está na Galileia. E se a gente abrir a Bíblia no Dr. Lucas ainda, capítulo 4, versículo 14, você vai ver que Jesus ele volta para Galileia através do poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva Jesus para Galileia. E quando ele chega na Galileia, a fama dele corre nessa cidade. Corre pelas circunvizinhanças, as cidades vizinhas, escutam falar de Jesus e se aproximam deles, se aproxima da presença dele, quer ouvir mais dele. Eles vão porque eles estão vendo os milagres, os prodígios, as palavras de vida que Jesus está liberando, e se junta uma multidão para poder ouvir Jesus,
para poder estar perto de Jesus. E sabe o que é interessante, queridos? É que a gente está falando do lago da Galileia. Os discípulos, eles voltaram dessa noite frustrada, de uma pesca frustrada, de um lago, onde o objetivo principal deste lago era oferecer recursos. Vamos repetir para ficar didático? O objetivo principal do lago era oferecer recursos. Imagine quando a fonte, olha para cá, imagine quando a fonte de recursos não oferece recursos. Imagine quando o lugar onde você vai buscar recurso, onde você vai buscar provisão, de repente está fechado, a porta fechou, não tem mais recursos. Imagine as pessoas que deveriam ser a porta aberta para você buscar o recurso, e de repente essa porta se fecha. Existem muitas situações na nossa vida onde o próprio homem diz assim: olha, não se preocupa, eu vou te ajudar. Quem já viveu isso aqui, irmão? Quem já viveu isso aqui? Quando alguém diz: olha, não se preocupa não, eu vou entrar, vou te ajudar. E quando chega na hora crítica, no momento certo, todo mundo desaparece. Aí fica só você e Deus. A situação era essa. O lago da Galileia era o local onde iam buscar suprimentos, recursos, provisões. Era que sustentava toda aquela cidade. Só que eles passaram a noite toda no lugar do recurso, mas a porta estava fechada. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida aqui essa noite. Quando as portas humanas fecham, existe uma porta que nunca fecha na tua vida, é a porta de Deus. Quando os recursos humanos acabam, o de Deus, ele entra em ação. Vou de novo. Quando os recursos humanos falham, o de Deus, ele entra em ação. Não se preocupe com os recursos humanos que acabaram na tua vida. Não se preocupe com as decepções humanas que você enfrentou. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui essa noite. Jesus já sabe a hora, o lugar da providência. Jesus já sabe a hora e o lugar da providência. Nada foge do controle dele. Nada foge do controle dele. Se fecharam aqui, a chave está na mão dele. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Está tudo no controle dele. Você pode dizer para alguém aí: descansa. Diga mais forte: descansa. Jesus está no controle. Eu já vi, irmãos, nessa minha curta vida, eu já vi médicos serem desenganados por decretos dos céus. Preciso contar isso aqui, que o Espírito Santo está me movendo a contar. A minha avó dirigia um ciclo de oração dentro de uma vila. A gente andava mata dentro para poder chegar nesse círculo de oração. E vó dirigia esse círculo de oração. Uma das irmãs adoeceram e o estado dela estava muito crítico. As irmãs que têm uma idade maior do que a minha lembra que as irmãs do círculo de oração antigamente era conhecida como as enfermeiras de Jesus. Eram as enfermeiras de Jesus. E eu lembro, era muito novo ainda, que vó chamou as irmãs para ir orar por essa irmã que estava num estado crítico.
e elas rodearam e parecia um bloco cirúrgico. No mundo espiritual, parecia que uma estava pegando uma toalha, mas não tinha toalha nenhuma, presbítero Cláudio. Uma das irmãs, Deus começou a usar, parecia que estava passando bisturi. Aquela mulher que estava deitada há meses sem se mover, deu um pulo da cama e não ficou sequelas da enfermidade. Porque quando os recursos humanos falham aqui, o nosso Deus é perito em fazer milagres. Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus nesse ambiente. O lago silenciou, mas os céus não. O lago da Galileia disse: não tem um peixe, mas a última palavra é de Deus. O lago disse: não tem um recurso, mas Jesus ainda não chegou no cenário. Descansa. O homem disse: está fechado, mas a última palavra na tua vida é de Jesus. Pastor, já colocaram o ferrolho de ferro, a porta é de bronze. Assim diz o Senhor nesta noite: eu quebro o ferrolho de ferro, despedaço porta de bronze, mas abro o caminho para aqueles que confiam em mim. Se eu liberar uma palavra para a tua vida, os teus anos de experiência, anos de prática, não vão te salvar no dia da provação. Você pode conhecer o lago do jeito que for, você pode ter habilidade do jeito que for, não vai te salvar no dia que a porta vai fechar. E quem é que salva, pastor? É o Senhor Jesus. É Ele que chega quando todos dizem não tem jeito. É Ele que chega quando todos dizem está fechado, está bloqueado, aqui você não passa. É Ele que te diz: olha, descansa. Se eu não falei nada, está tudo no meu controle. Descansa. Descansa. Abra a Bíblia, igreja. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 5, versículo 2. Sabe por que você tem que descansar? A revelação está aqui. Lucas capítulo 5, versículo 2. E viu, quem viu, pastor? Jesus. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles, estavam lavando as redes. Sabe qual é o nosso segredo? É que no dia que o lago silenciou, Jesus viu. Jesus viu você no seu pior estágio. Jesus viu você no seu pior dia. E o ver de Jesus aqui não é o ver de julgar, porque quando o homem vê a gente no nosso pior dia, sabe o que ele faz? Ele julga, ele aponta, ele critica. O ver de Jesus aqui é ver de quem socorre. É Jesus dizendo: eu vi e eu vou socorrer. Eu vi e eu vou me aproximar. Eu vi, mas eu vou entrar no barco. Eu vi, mas eu vou mudar a situação. Jesus está declarando para a crente aqui esta noite: eu te vi no teu pior momento, na tua noite frustrante, mas eu não estou te vendo para te criticar, eu não estou te vendo para te julgar, eu estou te vendo para te dar uma nova oportunidade. Ele viu. Irmão, imagine esses 2 pescadores, barco vazio, rede suja,
Sabe o que restava para esses dois pescadores apenas? Era lavar a rede de uma pescaria frustrada. Você já pensou isso? Você pegar a sua rede, que deveria estar cheia de peixe, e ter que lavar de uma noite que deu errado. Parece que isso é pior, irmão. Remoer em dores, irmão Beza, parece que é pior. Porque quando passa, dói só uma vez, pronto, passou, doeu. Mas imagine ter que estar lavando ainda, tirando resíduo e lembrando daquela noite. Tem gente que está assim aqui. Eu já estive assim, irmão. Eu já lavei rede de uma noite frustrada. E como dói isso, porque a gente fica lembrando, meu Deus, por que deu errado? Por que deu errado? Porque não deu certo. Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo de acordo ao script de Deus. Foi do mesmo jeito como eu sempre fazia, mas deu errado. Ô irmão, sabe o que eu acho interessante? É que Jesus vê o barco, se aproxima e entra no barco de Simão. Eu lhe pergunto, se o barco tivesse cheio de peixes, caberia a Jesus? Não vou perguntar de novo. Se o barco estivesse cheio de peixes, caberia a Jesus? Não caberia. Deu errado para o barco ficar vazio e ser cheio da presença de Jesus. Tem crente que já pegou esse negócio. Eu vou repetir de novo. Deu errado para que o barco ficasse vazio e fosse cheio da presença de Jesus. Tem coisas que deu errado na tua vida, mas não foi por nada não, é porque Jesus queria encher da presença dele. Levanta a mão para os céus, pega essa palavra aqui em nome de Jesus. Tem coisas que deu errado, porque se desse certo, você iria confiar nos teus recursos, você iria confiar nas tuas habilidades. Mas Jesus diz nesta noite: eu deixei o barco vazio, porque a partir de hoje você vai confiar é na minha presença dentro do barco, é na minha autoridade dentro do barco, é naquilo que eu vou fazer dentro do barco. Diz para alguém aí, diz para alguém: não confie. Não, de mais forte, crente. Não confie nas tuas habilidades. Confia na presença dele que já chegou no teu barco. Eu creio nessa noite. O Espírito Santo está bradando no meu coração. Eu estou entrando em barcos que passaram a noite inteira frustrado, filho. E a minha presença está preenchendo eles aqui essa noite. Abra a boca para adorar, crente. Isso. Tem Alamandorobagacei. Tem casas que estão recebendo a visita de Jesus. A presença dele vai encher aquele lugar. Mas pastor, está doendo, tá? Mas se prepara para a visita de Jesus. Pastor, foi frustrante, foi, mas se prepara para a presença de Jesus, que é Ele que vai encher o barco. Dói, machuca, é angustiante tirar as redes. Tudo que nos faz lembrar daquela noite frustrante dói. A vontade era a gente deixar tudo no barco e seguir a vida, mas não dá. Tem que voltar no outro dia. Mas Jesus se aproxima. E ele sobe no barco de Simão Pedro. Abre a Bíblia, irmão. Lucas capítulo 5. Versículo de número 3. E entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da, e sentando-se, ensinava do barco deixa eu lhe dizer uma coisa.
Sabe o que é interessante aqui? Tanto o barco como Pedro está a serviço do reino agora. E como é difícil, irmão, a gente ficar a serviço do reino depois de ser machucado. Quantas pessoas estão dentro de casa essa noite, detidos, porque foram feridos na caminhada com Jesus. Foram machucados por pessoas. E deixa eu lhe dizer uma coisa: pessoas machucam pessoas. E você não pode se traumatizar porque você foi machucado. Por quê, pastor? Porque toda promessa de Deus, todo propósito de Deus relacionado a você depende de pessoas. E se você não entender que pessoas vão te machucar na caminhada, você vai se frustrar com aquilo que Deus colocou na sua mão. Quer uma prova disso? José tinha todos os motivos para ser frustrado com pessoas. Todos. José foi vendido pelos seus irmãos. Igreja, quem deveria ajudar José, quem deveria ser os guardiões de José, estava vendendo eles. Tem dor pior do que essa? Ser vendido por sua casa, ser vendido pelos seus irmãos. José vai parar na casa de Potifar e uma calúnia se levanta contra ele, tentando manchar as vestes deles. Por causa de quê? Por causa de pessoas. Pessoas. José vai parar na prisão por causa de quem? Pessoas. José tinha tudo para dizer quando estivesse na prisão: a partir de agora, eu não falo mais com ninguém. Não era, irmã Ana? A partir de agora, eu não quero conversa com ninguém. Já me machucaram demais. Ô irmão, Deus vai colocar pessoas do teu lado. Você ferido, você ferida, e você vai ser cura para essas pessoas. Você crê nisso? Você crê nisso? A tua ferida vai ser propósito de cura para vidas. Não, eu vou de novo. A tua ferida vai ser propósito de cura para vidas. Tem pessoas que irão se alimentar da tua ferida. Que é isso, pastor? Deus está levantando o propósito através das tuas dores, através da tua luta. Suporta o processo, porque ele vai se tornar testemunho. Diga para alguém nessa noite. Diga para alguém: suporta o processo, porque eles serão o teu testemunho. José está na prisão. Se aproxima dele o copeiro e o padeiro. José poderia olhar assim e dizer: eu usar meu talento depois de tudo que aconteceu comigo? Não vou. Só que o destino profético de José estava em ele usar o talento dele. A mudança, a guinada espiritual, o levante de José estava em se ele iria usar ou não o seu talento. E sabe o que é interessante? Ele usa. Mesmo ferido, ele usa. Interpreta os sonhos do padeiro, interpreta os sonhos do copeiro. E do jeito que ele interpreta, acontece. Sabe o que é interessante? É que depois que acontece, Faraó escuta falar de José por aquele que foi alvo do talento de José. A prisão no Egito, ela não era separada do palácio de Faraó, ela era embaixo do palácio de Faraó. Os presos políticos iam para aquela prisão. José estava embaixo do palácio de Faraó. Quando o Faraó está ouvindo falar de José, ele está em cima.
Só que de repente o decreto desce para tirar José de baixo para cima do palácio. Oh, aleluia. Levante a mão para os céus em nome de Jesus. Há uma mudança de Deus na tua vida a partir de hoje. O teu nome está sendo soprado em lugares que você não tem acesso, mas Deus tem. Existem oportunidades sendo geradas a partir de hoje. O homem quis bloquear, mas assim diz o Senhor: enquanto eu te uso, eu te elevo espiritualmente. Se prepara para a mudança que eu já preparei para a tua vida. Irmão, escuta isso. Deus não vai te exaltar para você se vingar, não. Sabe aquele hino? Quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Não, irmão, tem nada a ver com isso, não. Não, pelo amor de Deus. Deus vai te exaltar. A roda gigante vai girar sim. Mas sabe o que José fez? Olhe para cá. Em todo o Egito faltou pão. Todo o Egito faltou. Todo mundo conhecido faltou. Quem é que tinha, pastor? José. Que fez a reserva no Egito. Só ele tinha. E teve que todo mundo descer à procura de José. E sabe quem desceu à procura de José também? Os irmãos que tinham vendido ele. E o que José fez, pastor? Prendeu, humilhou. Não, José deu pão. Eu vou de novo. José deu pão. Essa roda gigante vai virar, irmãos. Eita! Tem gente que te caluniou. Tem gente que tentou até tirar a tua vida. Tem gente que quis te paralisar. Tem até tramóia preparada com teu nome e trabalho. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: se prepara. Eu vou mudar este cenário e vou colocar pão na sua mão para alimentar. Está preparado para isso? Está preparado para entender os propósitos de Deus nas tuas dores, nas tuas lutas? Enquanto a gente não entende o propósito de Deus nas nossas perseguições, nas nossas lutas, a gente não vive a promessa. Porque o coração quer se vingar, o coração quer machucar. E Deus está dizendo: libera o perdão, porque a promessa já está preparada. Libera o perdão, porque eu já tenho tudo preparado. Libera o perdão, porque a bênção está comigo. É fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil, irmão. Eu não estou falando aqui, eu não estou simplificando o poder do perdão, não, irmão. Eu passei 20 anos da minha vida sem conseguir perdoar o meu pai. 20 anos. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso é meu testemunho. Eu já era obreiro da igreja, eu já pregava na igreja, mas eu não conseguia. Eu perdoava de lábios, eu falava com ele, presbítero Cláudio, de lábios, mas o coração inchado. Porque eu ouvi da minha mãe que ele tinha abandonado a gente, eu no ventre dela. A gente dormiu nas ruas de São Paulo, foi praticamente abandonado. Eu tive que viver de casa em casa, sem ter um lugar fixo. Como isso me machucou ouvindo essa história. Criança, adolescente, 20 anos. Deus criou um cenário no hospital. O pai doente. Ele falou com a Paula, minha irmã, e disse: eu quero ver Leozinho. Eu fui para o hospital e Deus tocou no meu coração e disse: filho, chegou o dia, chegou a hora. Eu nunca tinha abraçado meu pai até aquele dia. Eu abracei, eu senti Deus me abraçando naquele lugar. Eu senti um fardo pesado saindo de dentro de mim.
Coisas maiores e melhores vieram da parte de Deus depois desse dia. Coisas se abriram na minha vida, sabe por quê? A maior coisa na nossa vida é a gente largar o fardo do rancor, da ofensa que nos fizeram. Deus está liberando aqui agora autoridade para você perdoar vidas, para você perdoar quem te feriu, sabe por quê? O novo de Deus está preparado para você. Vou de novo, o novo de Deus está preparado para você. Você irá viver esse novo de Deus. Pastor, perdoar é conviver? Não, irmão, tem nada a ver, não. Não. Eu sou o tipo de pessoa que quem quebra uma aliança comigo nunca mais terá ela de volta. Porque é isso que a palavra nos ensina. Quebra de aliança é inegociável. Mas o perdoar é você não querer mais se vingar da pessoa. É você não querer mais ver o mal da pessoa. É você dizer assim: a partir de hoje é com você e Deus. Está preparado para isso? Está preparado para ter o teu barco a serviço de Jesus? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O barco representa tudo para Pedro. Tudo. Seu trabalho, sua segurança financeira, sua identidade profissional. Mas naquele dia, o que era instrumento de sobrevivência de Pedro virou instrumento de propósito. Irmão, nunca restrinja as suas habilidades a você mesmo. Nunca restrinja aquilo que você faz a você mesmo. Eu acho interessante na igreja, às vezes, tem coisas para fazer e tem pessoas que têm habilidade exata para fazer aquilo e não faz. Fica esperando o pastor fazer. A gente vive em comunidade aqui, irmãos. E sabe o que é viver em comunidade? Sabe o que é viver em família? É que tem coisas que eu nunca vou conseguir fazer para a edificação da igreja, mas você vai. Tem gente que nunca vai subir nesse altar aqui para ministrar a palavra, mas vai ter uma palavra de conselho mais poderosa do que a minha. Vai mandar uma mensagem para um irmão que sentiu falta. Irmão, senti tua falta no culto. Irmã, senti tua falta no culto. Tem coisas que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer. É o seu barco, irmão. E você tem que servir a igreja da qual você faz parte. Eu posso falar, igreja? Eu posso falar? Vai ficar chateado comigo não? Vai tolerar o pastor? A pior coisa é a gente servir a igrejas da qual ela não serve a gente. A pior coisa é a gente ser servo de igrejas da qual a gente não se alimenta. A sua comunidade de fé é essa daqui. O seu pastor sou eu. Você tem que trabalhar por essa casa. Você tem que trabalhar por essa família. O apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Coríntio, ele disse: edificai os vossos irmãos de Coríntio. O teu barco tem que ajudar aqueles irmãos que são do teu lado. Sabe quem é o nosso próximo? É aquele a qual a gente viu a necessidade dele. Irmão, se tu tens condição de dar uma feira básica a um irmão, dá essa feira básica. E não precisa da minha autorização para isso. E eu não me preocupo se o dízimo e a oferta da igreja vai cair por causa de uma feira básica que tu está dando a alguém, não. Pelo amor de Deus, irmão.
Eu sei que o Deus que mandou você dar aquela feira básica para alguém é o Deus que vai nos ajudar nessa obra também. Está vendo a necessidade de um irmão? Supre a necessidade dele. Seja Jesus para aquela pessoa. Não dá, eita, irmão, vou ter que entregar isso aqui. Não dá para a gente ficar alheio às necessidades dos nossos irmãos e pensar que isso é cristianismo. Isso não é cristianismo. Não dá, irmão, preciso falar isso aqui. Não dá para aumentar a estrutura da igreja enquanto o irmão meu está passando fome, necessidade, precisando fazer uma cirurgia. Isso não é cristianismo. Cristianismo socorre a necessidade, ajuda as viúvas, ajuda os órfãos. Isso é ser igreja. Não dá para a gente ver pastores ganhando salários altos enquanto os irmãos estão sofrendo, padecendo, não tem nada para comer em casa. Não, isso não é ser igreja. Ser igreja é socorrer, é ajudar, é levantar quem está caído, é dar alimento e vestes também. Eu preciso entregar esta palavra aqui. Quer ser igreja, então socorre. Quer ser igreja, então usa o teu barco para o reino. Quer ser igreja, então ajuda os necessitados. Quer ser igreja, então socorre quem está precisando. Pastor, eu não tenho barco. Só que o barco não ficou em pé sozinho. Sabe quem estruturou o barco? O talento de Pedro. Nem todo mundo, irmãos, escute isso. Nem todo mundo vai aparecer para as câmaras. Nem todo mundo vai ministrar no púlpito. Mas tem gente por trás dos bastidores que está fazendo coisas para que esse culto aconteça aqui essa noite. Teve gente que limpou a igreja. Teve gente que mandou um convite para uma pessoa. Teve gente que orou pela minha vida para que eu pudesse ministrar a palavra. Tem gente que prepara o som. Tem gente que vistoria a igreja. Tem muita gente mantendo barco estável. Meu amado, se tu não faz nada na igreja ainda, procura alguma coisa para fazer, porque Jesus conta contigo nessa obra. Não, pastor, Deus faz, tu faz não, irmão. Deus faz a parte dele. Milagre na casa é com ele. Maravilha na casa é com ele. Batismo com o Espírito Santo é com ele. Salvação é com ele. Mas a tua parte faz em nome de Jesus, porque o resto quem vai fazer é ele nesta casa. Diga para alguém aí que está ao seu lado: faça a sua parte. Não, diga mais forte: faça a sua parte. Diga mais forte: faça a sua parte. Porque a parte dele já está sendo preparada para as nossas vidas. Quem crê nisso, levante a mão para os céus em nome de Jesus. Quem crê nisso, se é milagre que você está precisando, vai servindo a ele. Se é providência que você está precisando, vai servindo a ele. Se é porta aberta que você está precisando, vai servindo a ele. Se é salvação na tua casa que você está precisando, vai servindo a ele. Porque a partir de hoje, assim diz o Senhor: se prepara para o que eu irei fazer na tua vida. Quem crê no milagre de Deus aqui essa noite, abre a boca, isso. Abre a boca, isso.
Eu creio que Jesus está visitando vidas aqui essa noite. Há vidas sendo visitadas por Jesus aqui essa noite. Jesus está falando com você. Através da tua entrega vai vir milagres. Através da tua entrega vai vir milagres. Filha, não para, continua. Vai caminhando na tua pouca força, porque o milagre já está preparado para a tua vida. Ei, me camandaracas. Ei, me andalabaragacia. Estou encerrando agora. Sabe o que é interessante? Quando Jesus para a ministração, Jesus olha para Pedro e diz: olha, coloca o barco lá água dentro. É Jesus dizendo: entra nas profundezas, Pedro. Você já ouviu a palavra, agora entra nas profundezas, porque milagre não acontece com quem está no raso. Eu vou de novo. Milagre não acontece com quem está no raso. Se você quer viver o raso da religião, você nunca vai viver milagres. Jesus está nos convidando a entrar em águas profundas nesta noite. Jesus está nos chamando a entrar em lugares que ninguém conseguiu entrar. E como é que eu entro, pastor? É dando o teu melhor culto para Ele nessa noite. Entrega tudo que você trouxe para Ele e se prepara para o que você vai viver da parte dEle nesta noite. Melhor hora de pescar à noite. Por quê, pessoal? Porque os peixes subiam para se alimentar. Melhor hora era à noite. Jesus está mandando o barco entrar durante o dia. Pior hora, que é a hora que os peixes se escondem por causa do sol. Rede era imprópria para essa pesca. Os judeus tinham dois tipos de rede: a rede noturna e a rede diurna. A rede que Pedro está usando aqui é a rede noturna, mas ele está usando durante o dia. Ferramenta imprópria, hora imprópria, o mesmo barco. O que mudou, pastor? A palavra que Jesus liberou. A ferramenta pode ser imprópria, mas se Ele liberou a palavra, se prepara para o milagre. O horário pode ser impróprio, mas se Ele liberou a palavra, se prepara para o milagre. Tem dois crentes crendo aqui, eu vou profetizar. Pode até alguém olhar para você e dizer: não vai acontecer, mas o decreto já desceu dos céus. A ferramenta errada, a hora errada, mas a palavra é a certa. E Jesus já liberou nessa noite. Pega na mão de alguém aí, em nome de Jesus. Olha, irmão, só se incomoda com esse pega na mão quem está em inimizade com o irmão. Mas quem está em comunhão, não se preocupa não. Pega na mão de alguém aí, em nome de Jesus, e diz: se prepara. A ferramenta pode ser imprópria, o local pode ser impróprio, e até o barco pode ser impróprio, mas se Ele liberou a palavra, o milagre vai acontecer. Tem alguém olhando para você e dizendo: olha, o tempo está ruim, a economia está ruim. O teu Deus não precisa de tempo ruim, nem de tempo bom. O teu Deus só precisa de obediência. Se tem obediência nessa noite, vai ter milagre da parte de Deus. Fique de pé adorando a Deus. Lucas capítulo 5, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão:
Faze-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Escute o texto. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Sabe o que Jesus está me ensinando aqui? Ele já sabia o que iria acontecer. Jesus não disse, lance a rede para talvez pescar. Jesus disse, vai lançar a rede para pescar. É Jesus dizendo, eu já sei o que vai acontecer na tua vida. Eu já tenho eu já tenho um milagre preparado para a sua vida. Está difícil para você, mas no meu tempo já está tudo preparado. Na minha hora já está tudo preparado. E quando eu mandar lançar a rede, se prepara para o milagre, porque eu já preparei tudo para a sua vida. Escolhe uma pessoa aí, segura na mão dela. Segura. Fecha seus olhos. Feche seus olhos. Dentre a remanda camandro varabagacia. Eu escuto o barulho de milagres nessa casa. Rei Miandia. Derimiou varabagacia. Eu vejo como Deus visita vidas aqui essa noite. Baixinho. Lucas capítulo 5, versículo 6. Segura a mão dessa pessoa. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se romperam. Sabe o que o texto está dizendo aqui no seu radical original? É que quando Pedro obedeceu, o texto no original está dizendo isso, é que quando Pedro obedeceu, os peixes vieram para o barco. Irmão, o texto não diz que eles pescaram, o texto diz que eles apanharam. Qual é a diferença, pastor? Estava tão fácil que dava até para pegar com a mão. Tu crê nisso nessa noite? Diga para alguém aí, a ordem já foi dada. Diga mais forte, a ordem já foi dada. Tem peixes vindo na tua direção. Tem peixes vindo na tua direção. Tem milagres vindo para o teu barco. Tem milagres vindo para a tua casa. A sentença foi, o casamento acabou. Jesus está dizendo, vou quebrar a sentença e vou enganar alguém por tua causa. Eu vou desfazer a palavra contrária. A seta era para destruir a tua família através de um que caiu. Jesus te trouxe aqui
aqui para lhe dizer: vou cercar a família e vou levantar quem caiu com a minha presença. Cadê os crentes que adoram aqui essa noite? Cadê os crentes que adoram aqui essa noite? Abra a boca para adorar isso. Abra a boca para adorar isso. Tem presença dentro do teu barco hoje. Tem presença dentro do teu barco hoje. Disseram que era morte, é não, filha, é vida. Disseram que a destruição é não, filha, é